Vamos esperar mais uns minutinhos. Meninas, eu acho que para o tempo ir passando mais rápido, não sei, vamos conversar um pouquinho antes. Como que vocês estão? Estão trabalhando muito, estudando muito? Como que tá a rotina? Alguém quer compartilhar? Bem, a sensação que eu tenho é que a gente acaba trabalhando mais. A gente fica assim com uma sensação de cansaço, né? Enfim, é bem diferente do normal. E especialmente em se tratando de contação de histórias, dessas práticas, né, de leitura, de literatura com as crianças. Semanalmente eu gravo uma contação de histórias para os aluninhos da educação infantil, lá do colégio onde eu trabalho. E então é esse o contato, né, que eu tenho mantido com eles e tudo mais. Mas não é a mesma coisa, né, gente? Eu tô ali contando sozinha na frente de um computador. Muitas das dinâmicas que eu poderia fazer durante a contação, né, em dias normais, eu não consigo fazer, eu não tenho essa interação, esse feedback do público, esse calorzinho, né, que a gente acaba sentindo, né, se o pessoal tá gostando, se não tá, os risos deles acabam nos motivando a continuar a contação. Enfim, então é diferente. Não sei quando que a gente vai voltar àquele normal, mas é bem. Eu acho até triste, assim, sabe? Porque realmente é um outro contexto. Eu recebo feedbacks assim: ai, que bom que você está continuando as contações, ai, meu filho está gostando, ai, eu assisto junto com ele, mas não é a mesma coisa de estar ali presencialmente, com as crianças ali na rodinha, dentro da sala de leitura, da biblioteca, é um outro contexto. Eu até, nas últimas semanas, eu tenho optado por usar mais o livro. Antes eu ainda usava objetos, recortes, formas geométricas, né? Mas agora eu tenho optado em usar mais o livro, porque eu fico pensando, bem, eu não sei se todas as crianças têm acesso a livros em casa. Eu imagino que sim, mas não sei, né? A gente sabe que tem realidades e realidades. Então, eu tenho optado por usar mais o livro, para eles me verem folheando, né? Para não perder esse contato. Mas realmente é muito, muito difícil, assim. E eu vejo que depois, quando a gente puder voltar a se reunir e tudo mais, vai ser bem legal ter momentos de histórias, porque é o que vai nos reconectar, né? É o que vai fazer com que a gente se reúna em grupos de novo. Mas e vocês? Me contem como que tá a rotina de vocês? Mudou bastante? Tá puxado?
Boa tarde para quem foi chegando agora. Eu tava só papeando, só para passar o tempo, tá, gente? Ninguém quer compartilhar nada. Pode ser pelo chat também, tá, pessoal? Quem tiver com vergonha. Boa tarde, Jaqueline. Vanessa, a rotina tá bem tranquila, assim, sabe? Eu também sou professora auxiliar, né? E a gente tá parado. Então, meu foco agora é mais na faculdade, porque eu trabalho mesmo, aí a professora regente que fica com essa parte. Então, tá bem paradinho, assim. Entendo. Nossa, e a educação infantil teve um impacto muito grande, né, gente? Meu Deus, dá até assim uma dor no coração, uma dor no peito, do tanto de crianças assim que trancaram a matrícula, né? Porque não é uma etapa que é obrigatória ainda, só o G4 e o G5, né? Então, muitas crianças deixaram, né, as escolinhas, as escolas. Ai, que tristeza. E é triste também, até para quem já está na fase obrigatória, né? Todo esse contexto de ter aulas atrás das telas, aulas em casa. Gente, as crianças já estão, as que eu vejo, as que eu tenho contato, né? O pessoal dá notícias, eles estão muito assim, chateados, querendo voltar, não vê a hora de ver os amiguinhos. Vez ou outra vai um deles lá na escola, ai, tem saudade, chora, ai, gente, que situação, né? Obrigada, Daniela, por compartilhar. Mais alguém quer falar como que está sendo? Não? Bem, eu acho que foi legal ter essa conversa antes, né? Porque faz a gente pensar, né? Como que vai ser, então? É, a gente sabe que não temos muitas respostas ainda, né? Até para a educação de nível obrigatório. A gente não tem resposta meio que para nada ainda, né? É certo que tem os protocolos de como vai voltar, mas ainda é tudo muito novo, né? Ninguém sabe exatamente como que vai ser, como que não vai ser, quando vai normalizar tudo. Mas é algo para a gente se pensar, né? Como será que vai. Como que a gente vai poder fazer essas práticas coletivas, né? Como vai ser essa retomada de leitura, por exemplo, de histórias, de idas à biblioteca? Nossa, é muito difícil, né? A gente não consegue pensar, né, em algo sólido nesse sentido. Mas enquanto isso, é legal a dica da Daniela, a gente aproveita para estudar, para aperfeiçoar e seguir em frente, né? Para que quando tudo volte ao normal, a gente consiga dar o nosso melhor. E as crianças vão precisar muito da gente. Bem, então eu dou início à nossa aula de número 3, né? Nossa aula ao vivo e que é a última nessa modalidade ao vivo, né? Depois, é claro, eu vou enviar a aula 4, mas a aula 4 já vai ser assíncrona. Inclusive, eu não sei se vocês ainda têm alguma dúvida quanto ao funcionamento dessas aulas. Eu vi que algumas pessoas já responderam a aula 2, ok, obrigado, gostei muito de ter o feedback ali de vocês. Então, as aulas assíncronas, que são essas que eu envio, né, para a semana, elas são mais curtinhas, mais tranquilas, mas é importante que vocês a realizem, tá? Não sei se todas que estão aqui fizeram ou não. Eu dei mais um tempinho, então vocês, quem não fez ainda pode fazer, tá? Ainda hoje eu vou enviar a aula 4 também, que vai ser de novo naquele esquema de formulário, de um videozinho mais curto. Então é importante que vocês acompanhem aí para ter essa formação completa. Muito bem, a nossa aula de hoje, o tema dela é o estudo crítico e a seleção de obras de qualidade. Então, nós vamos analisar algumas obras, vamos ver o que uma obra, o que um texto precisa ter, né, para que a gente conduza aí o nosso trabalho da melhor forma possível. Como eu disse, né, em aulas anteriores, a questão não é assim, esse livro é feio, ou esse livro aqui é mais bonito, ou esse daqui, não tem tanto desenho legal. Quando a gente vai introduzir a criança nesse universo da literatura, do livro, o que eu tenho à minha disposição já é válido.
Certa vez, numa tarde de domingo, eu estava com meu priminho, ele tem 2 anos, e eu comecei a mostrar a enciclopédia para ele, as figuras da enciclopédia, porque era o que eu tinha ali naquele momento, e eu queria mostrar para ele um livro, ajudar ele a folhear. Então, assim, não importa o livro que você tem, é claro que quanto mais diversidade, quanto mais livros tiver no acervo da escola, melhor. Então, eu vou ter mais ofertas aí para mostrar para o meu aluno: olha que legal, eu tenho um livro assim, eu tenho um livro assado. Então, isso é bem bacana. Mas não deixe de fazer um trabalho relacionado à literatura só porque você não tem um livro do autor tal, da Ruth Rocha, da Silvia Ortoff. Não, não é bem por aí. Tá? A gente pode sim trabalhar com o que temos, e é claro, se tivermos acesso às obras que a crítica valida como obras de qualidade, né? Aí, ok, melhor ainda. Mas é nesse sentido, tá? Que eu quero que vocês pensem aí. Hoje vamos ver, então, os gêneros poesia, vamos estudar um pouquinho também sobre conto, o livro infantil, e vamos ver alguns critérios, então, para fazer essa seleção, ok? Então, vamos começar falando da poesia, né? A gente já sabe que poesia é o primeiro gênero com o qual a criança vai ter contato. Então, logo lá aquelas conversas que a mãe tem com o bebê ainda na barriga, a gente vê que são conversas assim bem melódicas, calminhas, todas envoltas assim numa linguagem bem afetiva, né? Cantigas, então a gente canta bastante para esse bebê. Depois que ele nasce também tem brincadeiras, eu me lembro, eu acho que eu não tinha nem 3 anos, a minha avó brincava: cadê o toicinho daqui? O gato comeu. E no final fazia cosquinha. Gente, eu adorava isso, era muito legal. E as crianças, então, realmente elas nascem no mundo da linguagem por meio da poesia de cantigas, de trovinhas, de quadrinhas, de trava-línguas. Então, eu começo aqui falando da poesia. E o Cassiano Ricardo, nesse poema, ele já dá uma definiçãozinha, né, do que seria poesia. O que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Olha que legal. Então, mas e o que é essa ilha chamada poesia? E aí a gente já abre para múltiplos sentidos, né? Então, é uma essência que está envolta por palavras. O que essas palavras escondem nessa ilha, né? E aí a gente pode viajar, né, nesses desdobramentos aí, nessa interpretação. Mas realmente poesia é isso. É difícil definir o que é poesia. Inclusive, se a gente for estudar didaticamente, né, o certo é falar que temos o gênero poema. Então, essa forma que temos aqui é um poema. E aquilo que mais, na sua essência, que comunica com a nossa essência, é o que chamamos de poesia. Então, poesia é uma manifestação maior. Eu não encontro poesia apenas no poema, eu encontro poesia na pintura visual, numa escultura. Tem um autor que eu já citei na aula 2, que é o Octavio Paz. Eu gosto muito do Arco e a Lira, que é uma obra onde ele tenta definir, ele discute, problematiza, vamos dizer assim, o que é poesia, né? E numa página ele já dá várias definições. Poesia é ladainha, é isso, é aquilo, é aquilo. E ele não define, ele chega à conclusão de que não é possível definir, dada essa complexidade, né, do que é poesia. E aí, num dado momento, ele fala que nós também podemos ser poesias, paisagens podem ser poesias. Então, é isso, poesia é essa essência, aquilo que vai nos mexer com o nosso emocional, com o nosso sentimento, e talvez por isso seja a linguagem aí que comunica melhor com essa primeira infância, com esses bebês, né? Porque é algo muito sensível, vamos dizer assim. E a poesia deve ser encarada como um brinquedo de criança, né? E o jogar com a palavra justifica toda essa ludicidade que é própria da infância. Então, o texto poético, né, o poema, mais necessariamente, ele é construído de uma forma bem peculiar. É que às vezes a gente acaba lendo assim, tá, beleza. Mas se a gente parar e prestar atenção, tem todo um arranjo com a linguagem. O poeta pensa muito antes de escrever um poema.
Ele pensa, será que isso daqui vai ficar bom? Se eu mudar de lugar, e se eu inverter, e se eu contar as sílabas poéticas para dar uma cadência? Se a gente parar para pensar na música Atirei o Pau no Gato, por exemplo, ela tem 5 sílabas poéticas. Atirei o pau no gato, e é isso que dá essa sonoridade, essa cantiga, porque cada versinho, cada sílaba poética desses versos, né, tem um padrão, uma medida que vai se repetindo e forma essa musiquinha, essa sonoridade que nós e as crianças principalmente gostamos. Para fruir a beleza e participar do mistério do texto poético, é preciso adentrar nesse jogo e compreender a organicidade do poema. O poema, dentro da análise literária, ele tem 5 ou 4. Ele tem alguns estratos. Que são esses estratos? São camadas. Então, nós temos a camada semântica, que é do sentido. Então, o poema ele vai ter um tema, né? Ele vai ter essa preocupação. Tem a camada sonora, que é a dos sons, das sílabas poéticas, das rimas. Vai ter o extrato lexical da palavra. Então, o escritor, o poeta, ele vai ter essa preocupação de brincar com a palavra, de pegar uma palavra diferente da cotidiana, da rotineira, né? E o extrato gráfico, não sei se vocês já viram, mas tem uns poemas que eles desenham, né? Tem o poema da garça, não lembro o título nem o autor, mas ele faz o formato da garça. Os poetas concretistas, a gente também sabe que eles formam, né? Formas geométricas, enfim, eles brincam mesmo com a disposição ali do... É claro que a gente não vai explicar tudo isso para a criança, né? Mas só para vocês entenderem que tem toda uma construção em torno desse gênero poema e o que é isso que justifica o fato dele fazer tanto sucesso, dele chamar a atenção. Parece que é até um textinho assim, misterioso, né? Porque realmente dá para a gente depreender muitos sentidos a partir de um poema. Muito bem. Aí tem essa citação da Yolanda Reis: a criança é um leitor poético, ou mais exatamente um ouvidor poético, desde o começo da vida. E seu encontro primordial com a literatura pela poesia se baseia no ritmo, na sonoridade, na conotação. Para além do sentido livre das palavras, os acalantos repousam nas propriedades rítmicas da linguagem. Por isso são rimados, aliterados e repetitivos. Esses primeiros livros 100 páginas que escrevemos na memória do bebê parecem responder à necessidade dele de ler com o ouvido e com o tato. E olha que legal, o poema ele vai satisfazer essa necessidade que o bebê tem de experimentar o mundo à sua volta por meio dos seus sentidos. Então, na aula passada, na aula de número 2, nós vimos que os bebês são seres extremamente sensíveis e que eles respondem aos estímulos do meio externo, né, de forma muito sensorial. E o poema ajuda nesse exercício, porque o poema vai trabalhar mesmo com sons. A criança pode ser que ela repita também essas rimas, esses refrões que os poemas trazem. Então, tem todo um jogo aí que vai estimular as crianças, e por isso que elas amam esse gênero, né, o poema. Adeline Novaes Coelho vai dizer que o jogo poético, além de estimular o olhar de descoberta nas crianças, atua sobre todos os seus sentidos, despertando um sem número de sensações visuais, por meio das imagens plásticas, coloridas e acromáticas, auditivas, por meio da sonoridade, música, ruídos, gustativas, por meio do paladar, olfativas, com perfumes e cheiros, táteis, maciez, aspereza, relevo, textura, de pressão, então sensação de peso ou de leveza, termais, temperatura, calor ou frio, e no comportamento, né? Se é um poema que vai deixar as crianças mais dinâmicas ou mais estáticas. Então, é claro que pode ser meio impalpável para a gente tentar, né, encontrar exemplos para tudo isso. Mas
tentem resgatar na memória a leitura de vocês algum poema que, não sei, às vezes fez com que vocês quisessem dançar, ou algum poema que falava de alguma fruta, e aí, de repente, você tenta imaginar esse sabor ou associar esse sabor com algum outro que vocês já tenham provado, né? Então, os poemas, eles, dependendo da temática, então, eles têm esse trabalho bem plural, que é o que a gente acabou de discutir. Muito bem. A narrativa. Mais para o final dessa fala, eu vou apresentar, então, alguns livros. Aí eu tenho livros aqui de poemas, então a gente também vai poder verificar tudo isso na prática. Quanto à narrativa, então eu comentei, né, que o poema tem os 4 estratos, sonoro, lexical, semântico e... Nossa, eu já esqueci o outro, mas ok. E aqui na narrativa, a gente tem esses outros elementos que são próprios da narrativa: personagem, espaço, tempo, enredo e narrador. Então, existem vários gêneros, né, textuais. Aqui a gente, então, só pegou os grupos grandes, né, poema e narrativa, mas é claro que dentro de poema, de lírica, vai ter outros gêneros menores. Dentro de narrativa também, a gente tem vários outros gêneros. Hoje eu vou destacar para vocês o conto e a fábula, que é o que a gente usa mais, né, com os pequenos. Mas eu quero que vocês saibam que não é só isso, tá? Tem outros tantos gêneros. O conto, ele é um gênero, então, bem privilegiado, não só da literatura popular, mas também da literatura infantil. Talvez, né, pela origem que a gente discutiu na nossa aula do sábado passado, a literatura infantil está muito relacionada, né, está muito ligada à contação de histórias que tinha lá da Idade Média, né, que o povo se reunia em círculos. Então, essa literatura oral depois foi compilada, enfim. Pode ser por isso, né, essa relação tão próxima. O conto também tem uma estrutura bem simples, então a gente tem lá a introdução, o desenvolvimento, o ápice da história, o desfecho e a resolução. Resolução e o desfecho. Então, são momentos muito visíveis, que fica muito claro para a criança e dá essa sequencialidade, né, de uma maneira muito tranquila, muito simples. Então, outro motivo, né, pelo qual o conto é utilizado aí com crianças pequenas. O conto também parte do todo, então, diferentemente, sei lá, de romance, a gente tem uma açãozinha que é esmiuçada e é dada aí por páginas e páginas. O conto não, ele tem uma ação só, uma unidade, ele é bem condensado, as situações, o tempo, o espaço, caracterização, tudo é muito breve, nada se prolonga. Tem uma extensão pequena, né, relativamente, e o conto é o fragmento da vida de um personagem. Então, é uma narrativa bem propícia, bem própria de ser usada aí na primeira infância, na educação infantil. A fábula é um outro gênero bem antigo, que também é curtinho, está relacionado aí com o popular, e ele apresenta um enredo simples, né? Essa questão de pegar animais e personalizá-los é algo que chama muita atenção das crianças, então as crianças adoram personagens animais. Para elas nem é tão estranho, assim, quando a gente fica adulto a gente acha estranho, né? Nossa, mas por que esse animal está tendo essa postura, isso é coisa de humano? Mas na mente da criança ainda é tudo muito abstrato, então ela adora, ela acha engraçado, é humorado, bem humorado, né? Narrativas assim. E fábulas, normalmente, né, já faz parte aí da sua estrutura ter essa conclusão ético-moral. O que é isso? É aquele da história, 2 pontos. Claro que, com relação à qualidade literária, a fábula não tem muito, assim, muita inovação. A gente tem, então, fábulas clássicas aí do Esopo, de La Fontaine, e é aquilo e pronto. Tanto que a gente não tem, assim, escritores contemporâneos que escrevem fábulas. Não tem muito como fugir daquilo. Então, é um gênero bem tranquilo, bem curtinho, e também é próprio aí para crianças, justamente por esse caráter, né? De ser breve, de ter animais, de normalmente ser humorados, ok? Dentro do conto ainda, pessoal, é claro que o conto,
dentro dessa classificação conto, a gente vai ter vários tipos de conto, né? E o que vai se aproximar mais da infância, de novo, é o conto de fadas. Bem, há muita controvérsia, sim, com relação à utilização dos contos de fadas para crianças, principalmente os contos originais mesmo, porque eles abordam questões que ainda são tabu, assim, para crianças, por exemplo, morte, violência. Então, a gente sempre tem esses dois grupos, né? Um grupo de pessoas que vai falar que não, que é muito violento, ai, vai falar de morte para criança, não, né? Enfim, outras tantas características negativas que se atribuem ao conto, é porque a mulher é submissa, já vai ensinar isso desde pequena, nananã. E tem o outro lado que defende a utilização do conto, inclusive o Bruno Bettenheim, ele tem uma obra chamada Psicanálise dos Contos de Fadas, não sei se vocês conhecem, mas é uma obra bem interessante, assim, porque ele explica como as personagens e os arquétipos que existem por trás dessas personagens são importantes para a criança, porque vai ajudar a criança a lidar com os problemas psicológicos internos dela. Então, o Bruno Bettenheim, ele que era psicanalista, ele fez uma pesquisa toda aplicada, né? Então, ele escreve esse livro com bases científicas aí da psicologia, da psicanálise, e o legal desse livro é que ele pega daí alguns dos contos principais e vai esmiuçar ali o porquê que aquele conto é importante para a criança, o que aquela temática vai trabalhar, vai sugerir, né? E uma coisa que ele diz e que é interessante é o seguinte: a criança, a gente vê o lado negativo dos contos de fadas porque nós somos adultos, então a nossa capacidade de compreender aquilo da nossa perspectiva adulta é diferente da perspectiva da criança. A criança vai entender, vai interpretar aquela narrativa com base no repertório que ela já tem. Então, esse repertório dela é diferente do nosso repertório. De novo, é uma questão que a gente comentou. Não se trata, assim, de uma visão assimétrica da minha parte. É mais uma questão de que a criança, realmente, é fato, ela não tem um repertório de leitura e de bagagem e de conhecimento que nós temos. Ela é um ser em formação. Não significa que eu queira, né, me achar superior a ela ou não. Não é isso, não é nada do tipo. Mas é um fato, conforme ela for amadurecendo as leituras delas, aí a criança vai conseguir criar ali mais significados, vai atribuir mais sentidos para aquela narrativa, mas enquanto isso, não. Então, de repente, ela vai olhar para o lobo mau e ela não vai entender que ali a gente tem um potencial agressor, um estuprador ou algo do tipo, né? Que é o que os contos originais denunciam, no caso da Chapeuzinho Vermelho. Não, ela vai olhar aquilo, ela vai ver um lobo. Talvez ela nem vai imaginar perfeitamente como seja esse lobo, mas é um animal para ela, né? E pronto. E nós adultos vamos ter uma outra leitura, né? Então existem esses dois lados aí relacionados ao conto de fadas. Bem, o que eu sugiro? Eu sou bem parcial, assim, então eu analiso bem a situação. Normalmente eu não costumo trabalhar com contos de fadas. Quando eu trabalho, é mais assim, com a personagem. Então, as crianças, elas já conhecem as personagens, né? Porque elas veem nos filmes, elas veem essas personagens nas bonecas. Então, assim, um trabalho que eu já fiz com conto de fadas foi que eu peguei, por exemplo, um objeto, né? Que personagem pode ser essa? Chapeuzinho Vermelho. As crianças já sabem. Parece que tá até no inconsciente delas esses personagens. E aí eu vou recolhendo informações que elas me trazem e eu vou montando uma história com base nisso, com base no que elas sabem, né, dessa personagem. E quem que a Chapeuzinho encontra na floresta? Um lobo. Então, assim, com base no que elas sabem, eu vou construindo uma narrativa nossa, de autoria nossa. Mas, enfim, aí dependendo do contexto, da perspectiva, eu acho legal todo o estudo do Bruno Bettenheim, mas a gente sabe que a gente está num contexto em que as pessoas realmente querem evitar determinados temas para determinadas crianças, então a gente respeita, né? E é uma coisa que a gente tem que se analisar, então, de situação para situação, ok? E é claro, tem as adaptações dos contos de fadas também, né? Então, o que a gente vai ver é o seguinte. Como o conto de fadas
não tem aquele problema com a autoria, ele é uma narrativa assim popular, então o que acontece? As editoras, para não pagar direitos autorais, elas acabam se apropriando dessas narrativas, é claro, modificando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e publicam esse livro, né? Então, o que acontece é que a gente vê aí uma infinidade de contos de fadas, naqueles livrinhos fininhos, né, e tudo mais, eles não têm assim, um trabalho com a linguagem, eles não têm esse trabalho com os elementos da narrativa de uma forma assim, satisfatória, que seja capaz de introduzir a criança nesse universo da literatura. Então, aí que vai entrar o nosso senso crítico e de seleção, de ver até que ponto eu posso trabalhar com essa obra. Será que essa obra vai me oferecer tudo aquilo que eu preciso para fazer com que essa criança, né, se aproxime de textos literários, assim, de contos de fadas, por exemplo? De novo, eu posso começar nesse tipo de livrinho, mas eu tenho que fazer todo um movimento, né, para que essa criança adentre cada vez mais em textos de qualidade, ok? Muito bem, eu acho que quanto à narrativa seria isso. Agora vamos entrar, então, no livro infantil. O livro infantil, então, ele é um produto cultural e complexo. A gente sabe que a obra literária, ela tem esses pilares, né? Então, a gente tem ali o autor, o texto, ou os textos, o leitor. Então, esses três elementos que se constituem como pilares da obra literária. A gente precisa ter um autor para escrever, a gente precisa do texto, que vai ser essa ponte entre o autor e o leitor, e a gente precisa de um leitor para receber esse texto e jogar aí com o texto, com o autor e com o contexto. Muito bem. O livro literário infantil, ele possui um projeto gráfico, ele deve possuir um projeto gráfico editorial de qualidade, que permite várias interpretações e construções de sentido e de um percurso lúdico, imaginativo e simbólico. Então, o que é um projeto gráfico editorial, né? Vai ser a capa, vai ser o tipo de papel, vai ser o tamanho da fonte, a fonte, as ilustrações, a diagramação, os parágrafos, né, que é a introdução, as orelhinhas do livro, a contracapa, tudo isso forma um todo que a gente chama de projeto gráfico editorial. Então, esse livro infantil, para conseguir conduzir a criança nesse percurso lúdico, para fazer com que a criança tenha múltiplas interpretações, né, seja estimulada de diversas formas, ele tem que ser rico e ele tem que ser um todo que dialogue. Então, as ilustrações, elas devem conversar com o texto ou até mesmo extrapolar o sentido que o texto traz. Ok? A literatura infantil é constituída por várias linguagens. Então, a gente sabe, né, que existe a linguagem verbal, não verbal e mista. E a literatura infantil, ela se alimenta aí, ela se vale de todas essas linguagens. Então, a gente vai ter o livro que vai ser só escrito, ou a gente vai ter a situação de leitura que eu vou só contar uma história oral. Vou ter livros que só vão ter imagens, então usar alguns de imagens, livro ilustrado, né? Vai ter vários nomes aí. E a linguagem mista, que daí vai ser o texto escrito, e a linguagem imagética das imagens, ok? E é bem bacana, é bem produtivo a gente considerar a interação dessas duas linguagens, uma vez que elas vão, então, ampliar esse horizonte de expectativas do leitor. Então, aquela cena que o leitor está tentando imaginar ali, a imagem já vai poder dar um ponto de partida para ele, a elaborar essas imagens mentais. A produção de sentidos, então, vai ser maior. A gente também tem esse refinamento do olhar, da atenção pessoal e uma leitura autônoma e criadora do texto. A imagem, gente, ela deve ser lida como um texto. Então, ela tem elementos que constituem também por si só uma narratividade, né? E dependendo aí do ilustrador, do trabalho que teve, da preocupação que a editora teve com essas imagens desses livros, a gente vai ter um trabalho belíssimo, né?
e que realmente vai contribuir para a construção de sentidos da criança. Então é muito legal, muitas vezes eu estou contando a história ali com o livro para a criança, aí de repente elas me interrompem, olha um gatinho ali. Então, às vezes, são até detalhes que eu tinha, né, que tinha passado despercebido, e as crianças já estão ali atentas, com o olhinho trabalhando, localizando, identificando. Então, é muito legal o estímulo que essas imagens dos livros infantis trazem, e é algo que não pode ser ignorado por nós professoras. Então, nós temos sim que dar um momento ali para a criança ver essas imagens, apontar, tentar identificar o que é, o que não é, relacionar com o seu cotidiano, né? E assim, de novo, né, ampliar o seu repertório, ampliar e produzir os sentidos. Muito bem. Nelly Novaes Coelho vai dizer que a linguagem textual e imagética no livro infantil é dotada de valores psicológico, pedagógico, estético e emocional. Então, a gente já viu, né, nas aulas anteriores que o texto, né, a literatura em texto, já é por si só muito importante, ela já vai trazer ali algumas funções que vão promover a humanização do ser e as imagens também. Então, não podemos desconsiderar a importância que as imagens dos livros infantis têm, ok? Bem, eu acho que antes de entrar para o próximo tópico, eu já quero mostrar algumas ilustrações, só para a gente conseguir, então, ver tudo isso, né? Toda essa teoria, agora na prática. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho que parar a apresentação, né? Para vocês conseguirem ver minha tela. Eu acho que quem tiver com celular, talvez vai ficar pequenininho, tá? Mas eu vou tentar aproximar aqui, enfim. Esse livro, Léo e a Baleia, é um livro muito fofo, é uma história que eu gosto muito. Então, é a conta da amizade, né, do Léo com esse novo amiguinho que ele encontrou perto da casa dele. Essa é a contracapa. Então, veja, a contracapa também tem todo um trabalho, traz informações adicionais. Eu vou ler aqui o que está escrito. Essa é a história de um menino solitário, um filhote de baleia e uma amizade que vai mudar as duas vidas para sempre. Comovente e delicado, este livro revela o talento do autor e ilustrador Benji Davis. Formado em animação, Davis mora em Londres e trabalha com ilustrações de livros, curta-metragens e animações para clipes comerciais. Então vamos, e é legal, porque não sei se vocês conseguem ver, aqui o menininho ele tá brincando. Então é uma ilustração assim riquíssima, que em cada detalhe aqui tem um gatinho. Cada detalhe a gente encontra uma informação nova e que vai ser rica para a história. No bico do passarinho tem um peixe. Tudo isso as crianças pegam com os olhinhos delas. Então é muito bacana. A contracapa já tem todo esse trabalho também, olha só, são, né, baleias, aí reflexos das baleias. Aqui a gente tem a tempestade. Então, isso já pode explicar por que essa baleia surgiu ali perto da casa do Léo. E tudo isso vai servir para a gente construir os sentidos. Léo morava com o pai e 6 gatos na beira do mar. Aí a gente começa a procurar os gatinhos, né? Cadê os gatinhos? Tem um aqui, e assim vai. Bem, eu não vou contar toda a história para vocês, mas como vocês podem perceber, olha só, tem todo um trabalho com as ilustrações. A gente vê que o Léo, ele tá fazendo ali atividades rotineiras, ele tá comendo o cereal dele. Então, são coisas que as crianças vão acabar ligando com a rotina delas e elas vão achar um máximo. E imagina só, né? Ter a possibilidade de ter uma baleia como um amigo. Então, lá no fundo, o Léo já avistou que tinha uma baleia. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui. Aí ele encontra a baleia. Ele coloca a baleia no carrinho de rolimã dele. Tenta reanimá-la, né? Então, olha só.
muitas vezes eu não preciso nem ler do texto escrito, eu posso ir construindo com as crianças mesmo, a partir das percepções delas, eu consigo construir até uma nova história. Então, olha os gatinhos aqui em volta, tem uma vitrola, por que será que tem uma vitrola no banheiro? Então, olha quanta coisa a gente pode construir a partir dessas ilustrações. Aí aqui ele tá vendo que o pai dele tá chegando. Meu Deus, como que ele vai contar esse segredo pro pai dele? Né? Ele levando aqui os peixes. E o pai dele descobrindo aí o segredo dele. Essa história é muito fofa. Aí no final eles devolvem a baleia para a casinha dela, para o habitat dela. E o Léo entendeu que era melhor assim, mas achou muito difícil se despedir. Ele ficou feliz de seu pai estar ali ao seu lado. Então, já vai trabalhando com crianças os temas assim de despedida, de amizade. Então é muito bacana histórias como essa. E aqui a gente vê que foi significativo para a vida do menininho porque ele começa a ilustrar. Todo dia ele vai na beira do mar para ver se consegue ver a baleia. Então, é de uma pureza, é de um trato artístico muito grande. E, de novo, termina, né, aqui com a mesma ilustração da primeira capa. Então, vocês conseguem perceber que tem todo um trabalho, né, todo um projeto, o tamanho das letrinhas, o cuidado com as cores, tudo relacionado, tudo conversando. Então, esse é um projeto gráfico de qualidade que vai chamar a atenção das crianças. Outro livro que eu separei aqui para trazer é o Tupi que você fala. Então, é um livro que já tem essa temática indígena. É bem bacana a gente trabalhar com a diversidade, não só dos formatos, das cores, mas também diversidade em si mesmo, de raças, de etnias. Esse livro, ele já tem uma textura, então, diferente da página, ele é mais áspero. E ele tem umas cores bem fortes. As fontes também são diferentes, são coloridas. E ele tem um trabalho com a linguagem bem interessante. Aposto que você já sabe falar tupi e eu provo aqui. Então, vai ter essas rimas, vão ser constantes. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Aqui as ilustrações. Ilustrações bem vivas. Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E olha que legal. Nessa ilustração aqui, a princípio, né, parece até a Mulher Maravilha quando eu olho para ela. Mas a gente vê que tem um tamanduá aqui, a boquinha dela é o siri. Que mais? O sagui tá aqui do ladinho. Então, são ilustrações, assim, bem criativas, bem formuladas. E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Aí ele coloca todos esses animais aqui. Se a criança não sabe, o que é um tucano? A gente aponta o tucano aqui. O que é uma arara? O que é um tatu? Sabe que fruta é? Se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Aí agora vem para as frutas. E todas desse universo semântico dos índios, do tupi. Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Aí olha que legal, no abacaxi a gente tem carinhas, as carinhas dos índios. Olha só. Todo um trabalho bem criativo com a ilustração, com as letras. Também é tupi, samambaia, sabiá, paçoca. Então, aqui a gente tem uma samambaia e, ao mesmo tempo, o sabiá. Olha que legal. E piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Nessa hora, dependendo da idade, eles vão rir até não parar mais. Mas é assim mesmo. E a gente mostra para eles, olha, o sapinho, a perereca, o peixinho. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca?
Então, toda a sonoridade e uma ilustração maravilhosa. Se fala um saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Um saci já no formato do cachimbo, olha só que legal. Viu como você entende tudo, sim, senhor? Sem precisar de tradutor? E esse entende, daí ele coloca a orelha e todos os elementos que ele falou lá atrás. Sagui, guaraná, siri. Você já falava tupi e não percebia mesmo falando todo dia. Olha a identificação dessa criança com o índio, né? E aqui a gente já tem todo esse trabalho de aproximação. Então, ele é um próximo, ele é um semelhante, né? Tudo por meio da literatura. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim. Aí aqui a gente tem uma apresentação do escritor, que é o Cláudio Fragata, e do Maurício Negro, que é o ilustrador. Nos livros infantis, a gente sempre vai encontrar, então, esses textinhos, a fotografia do escritor. E esses 2 livros que eu mostrei para vocês é da coleção Leia para uma Criança. Não sei se vocês conhecem esse projeto do Itaú, é um projeto bem bacana, que anualmente eles distribuem, então, aí 2 livros para pais, bibliotecários, escolas, para crianças aí do Brasil inteiro. Eu tenho outros livros aqui também deles. Esse daqui é o Em Cima daquela Serra, do Elcanaã Ferraz. O Elcanaã, que é um escritor de literatura consagrada, canônica até, e olha que legal, ele tem um livro para crianças, então a gente vê que é uma narrativa toda trabalhada, toda, né, de valor literário, e umas ilustrações belíssimas. Aqui a gente tem uns tons mais pastéis. Então, até a escolha das ilustrações, das formas, tudo sempre vai combinar com o texto, é bem bacana. Olha esse cavalinho de bolinhas, né? As crianças piram, né? Com essa. Então, não é algo convencional demais, formal demais. Os limões com as carinhas. Tem uma folha diferente, ela não é lisinha, ela é meio áspera. Então, nessas ilustrações, a gente pode apontar para as crianças, um boi, tem um passarinho nas costas do boi. E assim a gente vai construindo o sentido junto com a criança, conduzindo ela. A galinha, o pintinho. Aí, dependendo da turma, eles vão começar a imitar a galinha e o pintinho. Pode deixar a criança construir os sentidos do jeito delas. É legal porque a gente percebe que elas estão fazendo as inferências. Enfim, aí, de novo, a gente tem todo um trabalho, né, estético. Aqui apresenta o escritor Canã Ferraz e a ilustradora Yara Kono. Então, é um livro todo, né, trabalhado. O que mais? Quero Colo também é do Leia, para uma criança. Eu adoro essa história. De novo, tem um trabalho com a diversidade, com as cores. Um colo é sempre bom. Bem, não vou ficar contando toda a história para vocês, mas percebam as ilustrações. Aí ele vai trazendo vários personagens nas ilustrações. Então, é um colo que a criança vai expandir, não é o colo só da minha mãe. Então, a gente vê que o canguru também dá colo para o seu filho, o macaquinho dá colo para o seu filho, os esquimós, para a mamãe que está trabalhando, no meio da cidade, entre os animaizinhos de novo.
E a gente vai percebendo que tem várias etnias também nesse livro. Olha que legal. Bicho preguiça, mais animais. Outra etnia. Cores bem fortes. Os períodos aí de manhã, de tarde, de noite. Um macaquinho. E aí aqui ele coloca vários dos personagens que a gente já viu anteriormente, né? Todos numa página só. Quem não gosta de colo? E aí a gente termina de novo a contracapa toda ilustrada. Olha só, então é um trabalho bem riquíssimo e tamanhos diferentes, né? Então a gente já vai percebendo tudo isso. O que mais? Aqui já não é da coleção do Itaú, mas a Maria vai com as outras. Acho que você já é uma antiga conhecida de vocês. Eu amo essa história. Me lembro de quando eu escutei ela na escolinha. E olha essas ilustrações. Parece que é a própria criança que ilustrou. E o som, né, que as ovelhinhas fazem, a gente imita, nossa, e as crianças saem imitando também. O mé. Muito bacana. E apesar de não ir para essa história, né, com a intenção de ensinar alguma coisa, as crianças vão acabar aprendendo, né? E essa história, no caso, então ela vai falar o quê? Que não é para a gente sair imitando todo mundo, né? A gente é a gente, que é o que vai acontecer com a Maria. Enquanto todas as ovelhas se jogavam do penhasco, chegou um momento que ela decidiu, opa, vou fazer diferente. E é legal que daí as crianças vão tendo esses ensinamentos por meio da história, de uma forma bem engraçada até. Tudo muito colorido. Essa aqui é uma história da Silver Toff. A Silver Toff é uma das grandes escritoras aí de literatura para crianças. Juntamente a Ana Maria Machado, Ruth Rocha, todas as ovelhinhas ali machucando o pezinho. E a Maria decidiu fazer diferente. Foi comer uma feijoada. Muito bem. Aqui eu trago um outro livro. Ele não tem tanto um trabalho com ilustrações, Fábulas de Esopo. Mas dá para a gente pegar uma fábula ou outra e contar para as crianças. Ele tem sim, cada fábula vai ter uma ilustração, mas não tem todo um trabalho, né, como a gente percebeu nas obras anteriores, onde tudo está construindo sentidos e tudo mais. A fábula da cigarra e das formigas. Então é esse livrinho aqui, coleção Reencontro Infantil da editora Scipione. Bem, vamos voltar lá para os nossos slides. Tem conversa no chat, vamos lá. A Jaqueline, nossa, professora, estou amando os seus livros, bem infantis mesmo. E Jaqueline, o mais legal é que esses livros, eles foram distribuídos de forma gratuita, então já pensou que legal, né? Quantas crianças puderam ter acesso a essa literatura, né, de qualidade, bem rica, e por meio de um programa social. O Itaú, ele também tem livros no formato e-book, no formato interativo. Então, se você clica, ele vai fazer um barulhinho. É bem legal esse projeto. Para quem não conhece, só pesquisar lá, leia para uma criança. E além de destacar a importância, né, de se ler e tudo mais, ele disponibiliza para a gente esses livros em formato digital. E eu acho que já deve estar para sair. Não sei se esse ano eles vão liberar, mas normalmente é agosto ou outubro que eles liberam o cadastro para a gente receber os livros. Tem O Menino Azul, da Cecília Meirelles.
Eu amo a Cecília Meirelles, ela é uma poeta, também é uma poeta que escreveu poemas destinados a adultos, mas ela fez um livro chamado Ou Isto ou Aquilo, que revolucionou também a literatura para crianças, especificamente poemas para crianças, né? Então, esse aqui é o Menino Azul. Então, tem todo um trabalho também. Opa! É uma história que vai falar sobre amizade, de novo. Então, sempre esses temas, né, existenciais, de amizade, de sensação de estar sozinho, de precisar de um amigo. Pertencimento. E olha que delicadeza essas ilustrações, né? E a gente vê que de um livro para o outro tem diferença. Por isso que quando eu falo, vamos apresentar diversidade, olha que legal, as crianças terem acesso a tudo isso, né? Aí aqui a gente tem o textinho de novo da Cecília Meirelles, a fotinha. E a ilustradora aqui no canto. Sempre também interessante a gente apresentar para as crianças, né? Olha, esse livro foi escrito pela Cecília Meirelles. Tudo bem que eles não vão lembrar o nome, mas é sempre importante enfatizar que o livro é resultado de um trabalho de várias pessoas e de uma editora que foi lá, imprimiu, e já deixar as crianças, né, a par de tudo isso. E olha que legal esse menininho, né, gente? Aparentemente ele não tem uma roupinha, mas olha essa pintura, que linda, de uma delicadeza muito grande. Aí a contracapa diz o seguinte: ter um bichinho é o sonho de quase toda criança. E não é diferente com o menino deste poema de Cecília Meirelles. Ele quer um burrinho para ser seu amigo de todas as horas e que o acompanhe na descoberta do mundo. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. Um burrinho que alegre sua vida, deixando tudo azul da cor do céu e do mar. E assim, gente, se a gente for fazer uma reflexão mais profunda, é claro que a criança, de novo, ela não vai ter essa bagagem para chegar a isso. Mas por que a cor azul? Por que o menino azul? Vocês sabem me dizer? O azul normalmente ele é relacionado à tristeza e à depressão. Então é um menino que estava sozinho, por isso que ele queria, né, esse amigo para ver se acabava com a solidão dele. Então até para nós adultos é uma história que vai fazer com que a gente construa sentidos. E quando isso acontece, significa que a história é realmente de qualidade. Qualquer um que pegar esse livro vai imaginar, vai criar os seus próprios sentidos, independente da idade. Muito bem. Tem esse aqui, Pedro vira porco-espinho. Eu adoro essa história para as criancinhas rebeldes. Então, o Pedro, ele sempre fica bravinho e quando ele fica bravo, ele vira um porco-espinho. Gente, já pensou as crianças pensando, meu Deus, eu vou virar um porco-espinho. É muito engraçado. Todo um trabalho com a contracapa. Pedro aqui nas suas oscilações de humor. Então, olha que bacana os temas, né, diversos que a literatura infantil pode trabalhar. Aqui é quando ele virou o porco-espinho. E o legal é que a escritora desse livro é a Janaína Tokitaka. Ai, Jesus! Tokitaka, isso. Então, ela também traz os traços dela, né, na figura desse personagem. As crianças vão se identificar. Aí é o momento da gente perguntar quem será aqui que vira um porco-espinho dessa turminha? Aí as próprias crianças vão denunciar. É o João, é o Pedro. Então é um livro muito, muito, muito bacana. E vai falando das artes dele, que ele faz. Então ajuda as crianças a lidarem, né, com todas essas questões comportamentais, psicológicas e essas incertezas, né, que elas vivem e que elas estão aprendendo a lidar e a conhecer.
Muito bacana. A editora desse livro é a Jujuba e a ilustração foi feita pela Janaína. Ela escreveu e ilustrou o livro. Muito, muito bacana. E com relação à imagem, né? Quando eu falo de livros e imagem, eu tô com um aqui, mas eu não sei nem dizer para vocês como que é o título e quem escreveu, porque eu comprei ele no sebo, ele é japonês. E eu comprei ele porque ele justamente tem um material bem durinho, então as crianças não vão rasgar, não vai amassar. E ele traz apenas ilustrações do personagem bebê com vários animais. Aqui é um coelho, um cãozinho, um porco-espinho, passarinho. Então, mesmo esses livros, né, sem textos, a gente pode criar histórias junto com as crianças, elas vão identificando os animais que elas conhecem, e é muito bacana. E, de novo, é um material diferente, né, que elas podem manusear e sem problemas. E o simples fato, pessoal, das crianças irem manuseando os livros, é importante a gente deixar elas com esse tempinho de manusear, de as páginas, porque isso trabalha com a coordenação motora delas, tá? E elas já vão se habituando, então, com esse tipo de material. Vamos voltar ali para os slides. Não sei se está aparecendo minha tela. Não, acho que vou ter que projetar de novo. Peraí, só um minutinho. Aqui. Isso. Muito bem. Critérios de seleções de obras. Então, é claro que é difícil, né? É complexo a gente tentar definir exatamente o que vai ser adequado para determinada criança. Cada criança é uma criança, né? Então, não existe uma receita, algo pronto e acabado nesse sentido, né? O que nós temos são, né, sugestões, e aí nós vamos adequar isso à nossa prática, às nossas turmas, e vamos ver o que funciona melhor ou não, ok? Então, o que a gente pode fazer, né, nesses momentos de mediação com o livro? Ler sempre o livro panoramicamente, né? Não se deixar levar apenas pelas aparências. Então, eu cheguei na livraria, né? É claro que as editoras vão investir muito em aparência, vai ter capa dura, brilhante e não sei o quê, com glitter. A gente, né? As editoras, o mercado editorial, então, principalmente de livros voltados para crianças, investe muito, mas às vezes é só na aparência. A gente vai pegar o texto mesmo que é bom e não vai ser tão legal assim. Por isso que é bom quando a gente for escolher, pegar um livro, dar uma folheada, ler o que está no texto, o que está na contracapa, ler os paratextos. Então, verificar quem é o autor, quem é o ilustrador, a editora que publica esse livro, envolver a criança também nesse trabalho. Então, eu sei que as crianças vão também se deixar levar pela aparência, né? Mas, de repente, numa biblioteca, né? Ou na biblioteca municipal, ou na biblioteca do colégio, vamos escolher um livro para a gente ler nessa aula. Então, cada criança pode, por ela mesma, ir lá, escolher, pegar um livrinho, sentar. Vai ter criança que vai pegar um livro e vai querer do amigo. Então, são N situações. Busque assessoria e referências. Então, a gente tem algumas instituições que vão nos dar sugestões do que está sendo lançado, que escritores estão, né, lançando nesse momento. Os prêmios também são muito importantes. Uma obra premiada significa ali, então, que ela atende a esses critérios estéticos. Revistas, blogs, os projetos. Então, esses livros, por exemplo, do projeto Leia para uma Criança, a gente pode confiar que são livros de qualidade, porque teve todo um processo de curadoria, de especialistas que estiveram ali fazendo a seleção dessas obras. Os blogs, tem um blog muito bacana, A Cigarra e a Formiga. É um blog, ela também tem a página no Instagram.
Eu gosto muito de acompanhar, porque ela recebe, então, vários livros de editoras, daí ela faz os comentários, ela vai fazendo stories mostrando os livros, então é uma forma também da gente conhecer o que está tendo por aí nas editoras. Considere o perfil e os interesses do público ouvinte e o gosto pessoal do mediador. Então, você também, enquanto mediador, enquanto professor, precisa estar confortável para trabalhar com aquela história, para contar aquela história. De novo, exemplo do conto de fadas. Muitas vezes a gente se incomoda, né, com o conteúdo de violência que tem no conto de fadas. Ai, não, eu prefiro então falar de outra coisa. Ok, né? Vocês têm toda a liberdade para escolher o que for aí da preferência de vocês. As crianças também, elas sempre vão ter os seus próprios interesses. Umas vão gostar de animais, outras vão gostar de objetos que falam, que têm vida. Então, cada um e cada fase também vai mudar aí as preferências. O conceito de simetria é importante validar nessas horas, é importante considerar. Então, este texto, ele está adequado para essa criança, considerando, então, o texto, a ilustração, o tema, a forma, a linguagem. Então, é um texto em que o autor, ele vai impor o pensamento dele superior, ou é um texto mais tranquilo, que fala a linguagem da criança, que vai ter esse humor, essa brincadeira, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Aí, aqui eu falo da maturidade leitora, né? Não sei se dá para enxergar nos slides de vocês, mas depois eu mando também os slides, aí vocês dão uma conferida. Essa maturidade leitora que é constituída conforme a criança tem referências, tem experiências, né? Então, essa bagagem, vamos dizer assim, conforme ela aumenta a bagagem de leitura delas, elas vão amadurecendo enquanto leitores. Ok? Muito bem. Critérios de seleção de obras, continuando então nos critérios. Avaliar o projeto gráfico editorial, então os textos, as ilustrações dessa obra, elas têm essa qualidade estética, elas têm essa preocupação, né? Será que ou me ouvir, não sei. Voltou? Tá. Os textos devem ser relevantes, então estar de acordo com a situação existencial e social da criança, serem dotados de estilo, originalidade, recursos estilísticos. Quando a gente fala de recursos estilísticos, são as figuras de linguagem, né? Então, tem esse trabalho sonoro, a literação, assonância, metáforas, comparações, enfim, esse trabalho de linguagem que todo texto literário tem e que a literatura infantil também deve apresentar. Tem um discurso dialógico, então a gente tem ali várias vozes, a gente tem essa possibilidade de dialogar, ou então a criança pode se inserir nesse diálogo também, né? Tem uma linguagem trabalhada, tudo isso deve ser levado em consideração. As obras devem ser diversificadas, eu batendo nessa tecla, né? Então, prezar aí por gêneros diversos, formatos diversos, tamanhos, temas, autores. Então, quanto mais rico for esse meu acervo, né, maior vai ser a experiência dessa criança com esses livros. E não deve conter obviedades, estereótipos e preconceitos, ok? Livros de qualidade são aqueles que respeitam a inteligência e a voz das crianças, trabalhando a criatividade, a sensibilidade, a imaginação, a inventividade, a autonomia e o senso crítico. Então, de novo, é aquela questão, né, da simetria. Normalmente, os textos assimétricos, que é aquele que o adulto, então, se impõe ali sobre a criança, eles não vão ter nada disso, tá? E aí, eu vou apresentar agora para vocês um exemplo. Eu peguei 2 poemas, eles são de contextos históricos diferentes, e daí, então, vai dar para a gente perceber certinho essa assimetria,
Então, em um deles vai ser bem assimétrico e o outro não. O outro já vai respeitar a voz da criança. Deixa eu só achar ele aqui. Pronto. Os dois se chamam A Casa. Os dois poemas. Deixa eu tentar aumentar a tela. Promessa. Isso. Acho que ainda vai ficar um pouquinho pequeno para vocês, mas daí eu leio eles e a gente resolve. Então, o primeiro é um poema do Olavo Bilac, que vai escrever ele aí no começo, né, do século XX, 1900, por aí. A Casa. Vê como as aves têm debaixo d'asa o filho em plume no calor do ninho. Deves amar, criança, a tua casa. Ama o calor do maternal carinho. Dentro da casa em que nascestes és tudo, como tudo é feliz no fim do dia. Quando voltas das aulas e do estudo, volta quando tu voltas a alegria. Aqui deves entrar como num templo, com a alma pura e o coração sem susto. Aqui recebes da virtude o exemplo. Aqui aprendes a ser meigo e justo. Ama esta casa. Pede a Deus que a guarde. Pede a Deus que a proteja eternamente, porque talvez em lágrimas mais tarde te vejas triste desta casa ausente. E já homem, já velho e fatigado, te lembrarás da casa que perdestes, has de chorar lembrando teu passado. Ai, peraí que aqui não tá aparecendo para mim. Ama criança a casa em que nasceste. Então, olha só esse poema, né? Até pra gente causa estranhamento um pouco aí, talvez, do português mais arcaico, né? Desses verbos que a gente não conjuga assim atualmente. Mas percebam os imperativos. Então, olha só, esse adulto se sentindo superior, dando ordens para a criança. Vê como as aves têm, ama esta casa, pede. Então, a voz fica bem claro que é um discurso monológico. Então, é um adulto que está autorizado a falar e que vai dar conselhos para essa criança. Isso fica bem claro, não fica? Então, esse é um poema assimétrico. Então, a gente tem um desnível, o adulto quer impor a sua visão de mundo para a criança. Agora vamos para o A Casa do Vinícius de Moraes. Era uma casa. Ai, não tem nem como não cantar, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque a casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então, é uma redondilha menor, 5 sílabas poéticas, que dá esse ritmo gostoso para cantar, tanto que é uma música, né, que a gente até conhece mais como uma música do que um poema. Então, olha como a linguagem foi trabalhada diferente, né? Essa casa toda esquisita, como assim? Ela não tem teto, ela não tem nada, não tem chão, mas é legal, ele subverte toda a estrutura da casa, né? E é bem humorado, então tem todo um senso humorístico que a criança também vai rir ali na hora do pipi, né? Vai rir ali, Rua dos Bobos, né? Enfim, então tem toda uma brincadeira com a linguagem que a gente não percebe no poema anterior, né? E que é mais lúdico, mais leve, mais ritmado, e que não deixa também de dar essa ideia de casa, né? Então, percebam como que a mesma temática foi trabalhada de forma diferente. O Vinícius de Moraes que colocou esse poema no livro Arca de Ninguém, ali em meados já do século passado, então um do outro deve ter diferença de 50 anos, mais ou menos. Então, percebam como que tem a visão, né? Como que é diferente a visão assimétrica da visão simétrica. Parece que o autor está falando a mesma língua da criança. Então, é isso que eu quero que vocês prestem, né, atenção na hora de trabalhar textos, poemas com as crianças. Muito bem. Deixa eu ver. Lá nos slides, era isso que... tem mais um trechinho aqui que eu vou mostrar para vocês.
Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, pode colocar ali no chat, tá, gente? Podem ficar à vontade. Não podemos esquecer que só. Opa, isso. Não podemos esquecer que só a interação orgânica entre intencionalidade, os fins, e a sua concretização, os meios, na matéria literária ou imagística, né, ou seja, a obra, permitirá que esta adquira valor como produto literário que é. E mais, é a adequação entre a consciência de mundo implícita na intencionalidade da obra e a natureza do discurso literário, linguagem que dá corpo à consciência de mundo, que nos permite conhecer o grau de criatividade que dá à obra o seu maior ou menor valor literário. Então, só para a gente fechar toda essa discussão, eu trago essa citação da Amelie Novaes Coelho, porque daí fica bem claro, né, que é o conjunto, então, da obra, a sua intencionalidade, a forma como ela se concretizou ali no objeto livro, e é tudo isso que vai permitir com que ela tenha um valor de produto literário, né? A consciência de mundo que o autor colocou nessa obra, como que é esse discurso, né? Esse conteúdo que ele... Então, tudo isso vai nos permitir verificar ali o grau de criatividade, né? E o valor literário. Muito bem. Agora eu quero saber de vocês, não sei se vocês separaram aí alguns livros para a gente discutir, ou se vocês querem fazer algum comentário. Então, eu não queria interromper, mas na hora que você mostrou, né, esse poema do Vinícius de Moraes, na verdade é assim, quando eu vi no e-mail que você pediu para a gente separar um livro, né, infantil, eu vi que eu não tinha. Porque, na verdade, assim, eu tenho muitos livros, mas não infantis, né? Eu tenho mais livros católicos religiosos. E aí, mexendo assim, né, para ver, só para desencargo de consciência, eu lembrei de um livro que eu tinha aqui. Na verdade, assim, eu mudei recentemente e ele veio no meio dos livros, não sei. E aí foi bem legal, porque é o livrinho que você tinha até falado, não sei se você... Ah, que legal, foi a Arca de Noé. Esse livro. Então é bem legal, porque tem vários... Eu tinha até me esquecido dele. Então eu vi que tem vários poemas, né? Então é muito legal. E aí tem, tipo, as imagens, né? Que aí dá para pintar. Eu, certamente, eu pintei, alguns estão em brancas, mas é bem legal. E aí eu fiquei feliz de ter achado. E são poemas que as crianças conseguem decorar com facilidade, porque eles têm, além de ser facinhos, assim, parece que eles grudam na cabeça. A musicalidade é tanta, lá do pato, né? Lá vem o pato, pato. Então a gente conhece até mais a música do que o próprio poema. Então o Vinícius de Moraes, ele também, assim como a Cecília Meirelles, ele é bem conhecido aí nos poemas destinados à infância. E todos eles trabalham de uma forma muito lúdica aí, os animais, principalmente. Tem um que fala do girassol, enfim, né? Ele tem esses poemas, pessoal, eles foram musicados numa parceria que ele fez com o Toquinho. Então é bem legal. Depois vocês colocam no YouTube para ouvir. Bem bacana. Dá até para fazer um trabalho assim com o poema, colocando a música, pedindo para as crianças dançarem, né? E depois ouvir o poema e tentar explicar para elas: olha que legal, esse texto é essa música que a gente acabou de ouvir. E aí fazendo essas conexões, né, junto com a criança. Muito obrigada, Gabi, pela sua contribuição. E aí, mais alguém trouxe algum livro, quer compartilhar? Oi, hoje tá saindo o som? Tá, hoje tá. A câmera que deu problema hoje. Então, eu trouxe o do Patinho Feio, só que a minha versão é o do Maurício de Souza. E aí ele brinca bastante com as cores, né? Tipo, com o Cascão, aí vem os personagens da Turma da Mônica, que é bem conhecido também das crianças. Então eu achei bem interessante. E é o que eu achei aqui. Eu também tenho o Pequeno Príncipe, né? Mas eu acho que já é mais... É um outro nível. Acho que não serve muito para pequenininhos. Ou serve, Vanessa? O Pequeno Príncipe é assim, né? Ele é uma narrativa até grandinha, né?
A princípio, é mais para crianças grandinhas ali do 5º ano para frente, mas existem várias adaptações, né? Agora que já caiu em domínio público. Então, eu já vi livros do Pequeno Príncipe, não com a mesma história, como no original, mas com o desenho dele e de alguns personagens. Então, a Rosa, a Raposa, e era um livro emborrachado, livro de banho. Então, o que é legal? É legal a gente dar um livro desse para uma criança, para um bebezinho, que ele já vai se familiarizando com os personagens. A gente já pode ir falando para eles, com base naquilo que a gente sabe, o Pequeno Príncipe, ele morava num planeta, só para ir colocando a criança na linguagem, nessa brincadeira, sabe? Então, não apresentar a história na íntegra de fato, até porque a criança não vai parar quieta, gente. Tem um tempo que a criança fica ali te escutando, depois ela vai sair correndo, brincar com um amigo. Então, a gente tem que respeitar também os momentos dela. Mas aí, Milena, é legal que você falou, né? Porque existem obras, o Patinho Feio também, outra obra que você citou, são adaptações. Então, a gente faz a adaptação da história do meio. Então, eu posso ter um filme, eu posso ter um desenho animado, eu posso ter um quadrinho, enfim, com o enredo daquela história adaptado para esse outro gênero. E é legal, sim, eu apresentar essas adaptações, porque é uma forma da criança ir ingressando aos poucos na literatura clássica. E o Patinho Feio, o original é do Hans Christian Andersen. A maioria das histórias dele tem esse diminutivo, né? O Patinho Feio, a Pequena Sereia, a Pequena Vendedora de Fósforos. E o Hans Christian Andersen, ele trabalha bastante temas como pobreza, a morte também, que mais? A inadequação. Então, ele tem temas bem existenciais, bem assim, que são próprios, né, da gente. E é claro que para a educação infantil talvez não seja tão adequada, a não ser que trabalhamos com uma adaptação, como essa do Maurício de Souza, mas normalmente vai ser para crianças maiores, o original, porque são textos maiores também. Obrigada, Milena. Jaqueline, você quer falar alguma coisa? Jaqueline, eu não estou te ouvindo. Tenta ligar o seu microfone. Acho que você está no celular, né? Deixa eu ver onde que fica o microfone. Se você clicar na tela do seu celular, ele vai aparecer 3 bolinhas. Aí a primeira é a do microfone, você tem que clicar nela. Eu não consigo liberar seu microfone, senão eu liberava por aqui. Não dá. Peraí, voltando. Oi, agora eu tô ouvindo. Agora eu não tô mais. Acho que a Jaqueline desconectou. Enquanto isso, se alguém quiser ir colocando alguma coisa, algum comentário. A Jaqueline tá entrando, peraí. Oi, Jaqueline, eu tava conseguindo te ouvir, aí você caiu. Você consegue escrever ali no chat? Daí eu leio o seu comentário. Lucines, você quer falar alguma coisa enquanto isso? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu tenho aqui em casa bem poucos livros infantis mesmo. Tenho aquele do Tatu Balão, que também é da Fundação Social do Itaú, que eu acho bem interessante, é bem criativa a história e tem um teor poético também, né? A cada trecho, a cada parte do livro. Tenho também 2 aqui, que é uma criação de uma professora aqui da cidade que eu moro, de Sarandi.
Como que é o nome da história e da autora? A que eu estou segurando aqui agora é As Aventuras da Fada Blue, e é da professora Cida Bezerra. Olha, não conheço, que legal! É, E ela é de agora, Sarandi. é Sarandi. E ela também criou uma outra história, Ser Diferente é Legal, da, né, Cida Bezerra também. E essa história, vou resumir bem rápido, né, só para... Porque eu achei bem interessante. Ela trabalha a questão da diversidade, né, das diferenças. E nessa história, conta a vida da menina chamada Ana. E ela não gostava de brincar com as pessoas por conta das características das meninas, né, das crianças. Aham. E ela brincava sozinha só com as bonecas. Então, teve um dia que ela sonhou que as bonecas tinham as características das crianças que ela não gostava de brincar. E então, no outro dia, ela acordou mais reflexiva e, né, então decidiu começar a brincar com as crianças, que ela antes ignorava. Então, assim, é uma autora aqui do nosso convívio, né, que eu separei para compartilhar, mas a minha câmera não funciona, então eu não consigo mostrar. Que pena. Deixa eu anotar o nome dela, é Cida Bezerra, né? Isso. Que legal. E a gente tem, né, autores, escritores aqui da região que às vezes a gente não conhece. E é legal porque quando a gente trabalha com essa obra e consegue trazer esse autor para a escola, as crianças adoram, porque eles falam, gente, ela existe. Não sei se vocês conhecem, tem a Maria Cristina aqui em Maringá, que é a do Peixinho Nestor. Então, ela tem vários livros, várias séries, né, do Peixinho Nestor. E ela faz um trabalho muito bacana, que além das histórias, ela desenvolve objetos, ela vai nas escolas, ela conta as histórias do Peixinho Nestor. E as crianças amam, elas acham o máximo que a pessoa que escreveu aquele livro está ali na frente delas. Então, é outro contato, né, bacana que a gente faz, né, de aproximação entre a criança. Então, o livro literário não é apenas um objeto qualquer que alguém escreveu. Não, eu tenho essa proximidade, eu posso dialogar também com esse autor. Obrigada, Lucines, pela sua contribuição. E o Tatu Balão é um livro bem legal para trabalhar a corporeidade, né? Porque o tatu, ele rola. E, se eu não me engano, é um livro que ele quer voar, né? O tatu. Então, ajuda a lidar também com essa questão corporal. Por que eu não posso fazer determinadas coisas? Por que eu não consigo voar, né? Então, é um livro bem bacana. E ele também é um poema, né? E tem umas ilustrações bem, bem bonitas. A Jaqueline escreveu ali no chat que o livro que tem é o Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso. Muito legal esse livro, Jaqueline. Eu já fiz contação de histórias dele. É um livro que é legal porque ele dialoga, né, com o leitor. Então, o que você está fazendo aí, Ratinho, né? Então, o narrador, ele está perguntando para o personagem e é como se nós fôssemos esse narrador. Olha que legal, porque à medida que a gente lê, né, parece que é a gente que está vendo ali ele fazendo a arte, que ele está colhendo um morango, e aí o narrador joga para ele que tem um urso que vai sentir o faro do morango que ele acabou de colher e vai comer ele, né? Então, é bem legal, porque cria toda essa expectativa da criança, a criança se sente inserida nessa narrativa, se sente participante, e tem umas ilustrações também bem bacanas, bem estilizadas. Que mais? A Lucines compartilhou ali com a gente no chat um link, que legal, obrigada, Lucines, o nome da escritora, e eu não conhecia ela, olha que legal. E a Jaqueline colocou um outro comentário. Aqui o ratinho acha um grande morango que era do grande urso e que o ratinho leva para casa e começa a esconder do urso e o urso começa a procurar o morango pelo cheiro. E aí o ratinho fica todo pilhado, né, achando que o urso vai vir, ele tenta esconder e o que o narrador fala? Divida esse morango comigo e a gente dá logo fim nessa história. Muito bem. Então, é um exemplo de diálogo, né? O escritor conseguiu colocar a criança nesse diálogo, nessa participação aí da obra, e é bem legal isso. A Jaqueline também colocou, e a gente se convida para comermos juntos. Isso, exatamente. Para o urso não achar. Muito bem. Eu não lembro quem que escreveu esse livro,
É o mesmo escritor da Casa Sonolenta, não é? O Andrew, uma coisa assim. Isso, a Casa Sonolenta, que também é um livro bem... Isso, Audrey. É um livro bem bacana, cumulativo, que as crianças vão criando expectativas. Então, a mesma linha da narrativa, né, de criar expectativa, a gente vê nesse livro do Morango, do Ratinho e do Urso. Muito bem. Mais alguém tem alguma colocação a fazer? Don Wood, isso mesmo, Jaqueline. Daniela, você separou alguma coisa? Eu separei, né? A princípio eu tinha pegado o Pequeno Príncipe, né? Eu Mas peguei aí você comentou, né? Ele é legalzinho porque ele tem várias imagens, mas assim, a leitura dele é bem extensa para o infantil, tinha que ser adequado. Mas aí eu tenho esse aqui da Maria Bela. Olha, você não conhece, que lindo! Eu tenho esse, aí eu tenho o do Guarani. Isso é da Ruth Rocha, né? Isso. Aí tem da Eva Funara, que é o Lolo Bernabé. Eu amo a Eva Furnari, gente. As ilustrações. E tem Somos Iguais, Mesmo Sendo Diferentes, da Mar Ribeiro. Esse é bem legal, ele é bem colorido, assim, para as crianças, né? Então, acho que as crianças elas iam gostar bastante. Aí tem também a linguagem de sinais, né? Para mostrar que nós somos diferentes. Que legal. É bem legalzinho. E eu e a Gabi, a gente é da mesma sala, né? A gente é dupla de estágio. E que legal. Fez um que é de uma historinha do... Eu até peguei ela. A Verdadeira História do Lobo Mau, que é o Diário do Lobo. Não sei se vai dar para ver, mas é que assim, a gente tem PDF. E é muito legal, porque é a história contada pelo lobo. E aí as crianças ficaram apaixonadas, porque é a versão dele, né? Não é a versão dos Três Porquinhos. E é bem gostoso. Foi maravilhoso trabalhar com ele. Que legal, obrigada, Daniela. E é aquilo que a gente falou, né? Em último caso, se eu só tenho o livro do Pequeno Príncipe, eu não vou contar toda a história para a criança, mas eu posso sim folhear, mostrar as ilustrações, não tem problema algum. E é legal as adaptações, gente, porque assim, os contos de fada têm adaptação de tudo quanto é lado, né? Hoje em dia. Então a gente tem um ponto de vista não só da Chapeuzinho Vermelho, mas tem da avó. Aí no caso dos Três Porquinhos, tem um ponto de vista do lobo. Então a gente, Jaqueline, seu microfone abriu, se você quiser falar. Agora abriu. Me desculpa, então, professora. Não tem problema. Tá. Agora tá escutando, então? Tô, tá dando para ouvir. Então tá. Me desculpa aí por essa coisa que não deu para me falar na hora do livro, né? Mas pode falar agora, tá? Fica à vontade, não tem problema. Acontece, né? A gente tá em meio virtual, acontece de tudo. Peraí. Daí, bom, aí é só mostrar o livro, que daí a história é aquela mesmo que você falou e eu digitei ali para você, né? No chat, aí é aquela história mesmo que você falou, que acaba, assim, a história, pelo que eu entendi ali, que é a gente que se protagoniza ali, que é a gente que se imagina como se estivesse falando com o ratinho, né? Exatamente. Então, achei assim bem legal, mas os teus livros são mais maravilhosos. Ai, que legal, obrigada, Jaqueline. Não, mas essa história que você tem também é ótima. E você trabalhou com ela em algum momento? Eu li, que eu sou cuidadora, né? Assim, na CEMEI. Aí a gente leu para as crianças, para os infantis em 2, essa historinha. Mas faz tempo já, assim, que eu li essa história. E qual foi a reação das crianças, você se lembra? Eles adoram, né? Porque as crianças adoram você contar a história para eles, você tá narrando, você tá fazendo os movimentos que nem a gente fazia no momento lá na rodinha de criança lá dos bebês. A gente faz os movimentos do urso, tal. Eles adoram quando você conta uma história para eles, né? Assim, como a gente fala, assim, dá uma viajada dentro do texto ali, né, da história. É bem legal. Obrigada, Jaqueline, pela sua contribuição. E você quer falar mais alguma coisa ou seria só isso mesmo? Não, é só isso aí. Já estou com vergonha de falar isso.
Ah, imagina, Jaqueline. Pode ficar tranquila. Deixa só, aproveitando que eu perguntei, né, Jaqueline, como foi a sua experiência quando você trabalhou esse livro, deixa eu voltar lá para a Daniela. Daniela, quando você trabalhou aquele livro, acho que foi no seu estágio, né, que você falou, como que as crianças receberam? Como foi a experiência? Gabi, me ajuda. E foi muito divertido, né? Porque a gente contou ela colocou ela no quadro, né? Porque a gente não tinha ele fixo, a gente não teve tempo de achar ele. E a gente começou contando, né? Aí eles, nossa, viraram bacon. Nossa, o lobo foi preso. Tipo assim. É que é uma versão que eles não conhecem, né? Eles estão acostumados com a versão dos 3 porquinhos, né? Que tem todo sempre houve. E aí, quando a gente chegou com a versão do lobo, que na verdade foi um livro que a gente até também pra não conhecia, gente. né? Foi novo pra gente também. A nossa professora de estágio também não conhecia. A professora da sala, da turma, também não conhecia. Então, assim, foi um momento que todo mundo realmente, eles pararam e escutaram. E aí deu pra gente trabalhar muita coisa em cima do livro, porque ficou tudo aquela dúvida aí, que eu vou acreditar na história, na outra história, ou a história do lobo. Então, foi muito, muito legal. É muito bom. Eu recomendo muito que quem não conhece, lê, que é muito bom mesmo. Obrigada, meninas. E é legal porque é uma forma da gente ir puxando narrativas, né? Então, a partir dessa narrativa, vocês podem apresentar a outra, a original, ou ir para uma outra adaptação ainda, e assim a gente vai puxando o fio, né, desses enredos. Ter filmes também, é legal a gente mostrar para a criança que o livro pode virar filme, ou o filme pode virar um livro. Peças de teatro, então o Pequeno Príncipe tem peças de teatro, inclusive aqui em Maringá aconteceu uma no ano passado. Então é legal promover esses diálogos, né? Sair também do livro e ir para os contextos externos, né? Muito bom mesmo. Bem, pessoal, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Bem, eu acho que com relação ao conteúdo, a aula era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, só para enfatizar, né? Não sei se todos aqui fizeram a atividade da aula 2. Então, quem não fez, por favor, né, faça para se integrar, para conseguir aproveitar bem o curso. Ela ainda está disponível. Ainda hoje à tarde, eu vou mandar para vocês, então, a aula 4. Aí vocês podem ficar à vontade para fazer a semana, dentro da rotina de vocês. Que mais? Eu vou deixar também gravado a aula de hoje, para quem não conseguiu vir. E, bem, é isso, pessoal. Antes de encerrar, eu só queria contar uma história para vocês que ela ilustra, assim, por que é importante a gente contar histórias para os outros. Eu acho que ela é uma metáfora, assim, dessa nossa missão, sabe? Enquanto professoras, que vai trabalhar histórias com os alunos. Então, é uma história, ela não tem um autor, assim, específico, porque ela é da tradição popular. Então, é uma história que vem aí dos contadores antigos e que chegou para a gente aqui até hoje. Pode ser até que vocês já tenham ouvido alguma versão dela diferente ou a mesma. E a história é o seguinte: o amado Baal Shem Tov estava à beira da morte e mandou chamar seus discípulos. Sempre fui o intermediário de vocês e agora, quando eu me for, vocês terão de fazer isso sozinhos. Vocês conhecem um lugar na floresta onde eu invoco a Deus? Fiquem parados naquele lugar e ajam do mesmo modo. Vocês sabem acender a fogueira e sabem dizer a oração. Façam tudo isso e Deus virá. Depois que Baal Shem Tov morreu, a primeira geração obedeceu exatamente as suas instruções, e Deus sempre veio. Na segunda geração, porém, as pessoas já se haviam esquecido de como se acendia a fogueira do jeito que Baal Shem Tov lhes ensinaram. Mesmo assim, elas ficavam paradas no local especial da floresta, diziam a oração e Deus vinha. Na terceira geração, as pessoas já não se lembravam de como acender a fogueira, nem do local da floresta, mas diziam a oração assim mesmo e Deus vinha.
Na quarta geração, ninguém se lembrava de como se acendia a fogueira, ninguém sabia mais em que local da floresta exatamente acontecia, deveria ficar, e finalmente não conseguia se recordar nem da própria oração. Mas uma pessoa ainda se lembrava da história sobre tudo aquilo e a relatou em voz alta. E Deus ainda veio. Então, é uma história bem curtinha, né? E a gente consegue perceber essa metáfora, né? Que enquanto um de nós estivermos ali contando essa outra história para alguém, com disponibilidade, com generosidade, né? Eu acho que a nossa missão ainda vai se manter ali de pé, né? Essa centelha, esse amor por histórias, né? Essa necessidade que temos por ficções, por narrativas, e que acontece nesse momento, é um momento muito mágico, né? Não só a contação de a gente compartilha com alguém a leitura, que a gente está ali, é um momento mágico que às vezes a gente nem sabe explicar o porquê, né? Mas justamente porque a gente está em conexão ali com o que é de mais humano, com o que nos aproxima, então, dessa forma. Bem, pessoal, então hoje é a nossa última aula ao vivo, depois eu vou disponibilizar a gravação da aula 4. Vocês têm alguma colocação para fazer? O que vocês acharam das aulas que a gente teve até aqui? A Lucine colocou ali no chat, obrigada, professora Vanessa, por nos possibilitar esse coletivo de aprendizagem, foi muito significativo para mim. Obrigada, Lucine, a você também. É muito legal, né, a gente ter esse espaço, a gente poder discutir sobre isso. E, como eu falei, é um momento de troca, né? Eu mesma não sabia que em Sarandi tinha uma autora de literatura infantil, olha que legal, tão pertinho da gente, né? Mas é isso, obrigada também a todas por esse momento, que só aconteceu pela presença de vocês. Muito obrigada mesmo. Tá me ouvindo, professora? Tô, Jaqueline, pode falar. Tá. Também quero agradecer, assim, pela sua aula, pelo seu tempo, né, disponível com a gente. E, assim, gostei muito das suas falas, da sua conversa, dos seus ensinos, né? Gostei muito, assim, você fala muito bem. Obrigada, Jaqueline. Obrigada. E não para por aqui, né, gente? A gente tem que sempre, né, buscar aprender novas técnicas, conhecer novos autores, então é um trabalho constante. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu também quero agradecer, porque quando eu vi, né, sobre o curso, quando você disponibilizou para poder fazer, que tinha um limite e tal, eu já mandei assim para a Dani, ó, Dani, porque literatura é algo muito legal e é algo muito bom. Eu acho que é um tema que a gente gosta, que a gente quer sempre poder saber mais, conhecer mais, porque, assim, são tantos livros, e como você falou, né, é uma troca de experiências, né, porque são tantos livros e tantos que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula, dentro de casa, com filhos, né, com irmãos, enfim. Então, eu acho que nesse pouco tempo você conseguiu trazer, assim, bastante coisa pra gente, e foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada. E a educação infantil também tem pouco espaço, né? Eu vejo que tem pouco espaço para se falar de literatura infantil na educação infantil, porque normalmente a gente pensa nas crianças maiorzinhas ali, né? Que já aprenderam a ler, que já estão lendo, né? E a educação infantil? O principal, eu acho que para a gente desenvolver um trabalho legal em toda a vida escolar, a gente tem que começar na educação infantil, né? Até na aula 4 eu vou falar mais um pouquinho disso, como organizar as nossas práticas, né? Como organizar as nossas atividades. Então, tem sim que ser pensado, ser organizado, para que aconteça de uma forma bacana e prazerosa para a criança, né? Não é assim de qualquer jeito, deixa eu contar uma história para você ficar quieto. Não. A gente tem que romper, então, com esses paradigmas todos, né? E fazer com que a criança tenha esse momento, esse espaço respeitado e que ela se alimente desses livros, dessas narrativas que fazem tão bem.
Foi muito gostoso, porque na aula 2 você trouxe os 10 direitos do leitor, né? A gente coloca, e aí eu não pensava na criança, tipo, para mim ela tinha que pegar o livrinho, abrir ele e ler, não tinha que ficar folheando, né? E podia amassar e tudo mais, mas cadê os direitos da criança, né? Então, esse curso fez eu abrir mais a minha visão quanto a isso. Muito bom, parabéns, Fazenda. Obrigada. Sim, não, e é verdade. Às vezes, eu sei que a gente tem dó dos livros, né? E livro é caro, né? Principalmente livro para criança. Por isso que eu sempre falo, ok, você oferecer um livro baratinho, com uma qualidade um pouco mais duvidosa, desde que depois, gradativamente, a criança seja apresentada a outras obras. Mas a gente não pode repreender, brigar, você vai passar o livro. Gente, ó, vou até contar um mico que eu fiz quando eu estava no primeiro ano. A professora deu uns livros para a gente levar para casa e ele estava encapado. Antigamente era comum usar aquelas capas transparentes para conservar. E eu, na minha cabecinha de criança, eu achei que eu tinha que tirar a capa para depois abrir o livro. Eu não vi que dava para folhear assim a capa. Olha só as ideias. E aí eu rasguei toda a capa, e depois que eu fui folhear, a professora me deu uma bronca, não sei como que eu não me desvirtuei desse carinho da leitura. Porque eu falei, gente, olha só. E é claro, depois eu entendi que a capinha era para conservar o livro, né? Para não sujar. Mas às vezes a gente dá uma bronca na criança e a criança vai achar que não pode mais, que não, alguém vai brigar com ela se ela pegar depois, né? Então a gente sempre tem esse cuidado, né? De que a criança é um leitor também, é um leitor que está começando, mas ela também é um leitor. Então dá esse espaço para ela que ela tem de direito. Muito bem, gente. Então, eu já vou encerrar por aqui. Não se esqueçam, então, que tem a próxima aula, a aula 4, aí de forma assíncrona. Muito obrigada e bom restinho de sábado para vocês, tá bom? Tchau. Tchau, obrigada. De nada. Bom fim de semana, Lucines. Oi, Vanessa, deixa eu só falar aqui um pouquinho. Eu também queria agradecer essa oportunidade que você deu para as pessoas. Eu nunca fui muito, assim, da leitura. Uhum. Mas quando eu tive a experiência de trabalhar no infantil, né? Até você leu bastante, a gente acompanhou. Eu me interessei muito. O jeito de você contar também me despertou, assim, um outro olhar para a história. Os 10 direitos que você falou também, sobre ele poder morder o livro, eu nunca pensei isso, né, na hora de contar a história. E quando eu contava também lá em sala de aula, eles ficavam tão prestando atenção que eu me interessei mais. Porque eu acho que muitas pessoas de agora, eles não estão se interessando muito porque, né, tá tudo mais fácil, é revisado, tem no celular. Então, acho que você aprender métodos diferentes, acho que é muito importante. Obrigada. De nada. A gente precisa aprender a escutar, né? A gente vive num contexto que a gente se isola muito, a gente fica muito assim naquela bolinha. E é legal momentos como esse de compartilhar leituras, de contação de histórias, porque a gente volta àquelas raízes, né, ancestrais de coletividade. A gente volta a interagir, a dialogar. Então, por isso, realmente, e as crianças ficam encantadas com isso, sim, né? E é até bonitinho, tudo bem que vai ter criança que vai sair correndo, que não quer prestar atenção na história, que vai chorar, mas é bonitinho de ver como a maioria deles ficam ali quietinhos, com os olhinhos abertos, né? Tentando captar tudo. Então, realmente é um momento que a gente tem que inserir, sim, nas nossas práticas, devemos repensar com mais cuidado, né? Para não entregar algo de qualquer jeito. Porque a criança, sim, ela merece ter esse tempinho, ouvir as histórias e ir se familiarizando aos pouquinhos. Obrigada pela sua contribuição, Milena. Milena, deixa eu só aproveitar, você recebeu o e-mail, né, depois que eu mandei novamente? Me organizei tudo certinho. Eu demorei para achar aonde que estava a aula 2, depois que eu fui ver que era do seu blog, mas deu tudo certo depois. Tá, eu mandei por e-mail também, será que o e-mail não chegou para você? Chegou, depois eu vi. Beleza. Tá Muito bom? obrigada. De nada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, bom fim de semana.